Mais um teste de fogo aqui no canal, dessa vez com o inversor da ePever SHI 3000, de 3000 watts, 24 volts na entrada, 220 na saída. Tem um vídeo aqui no canal onde eu faço um review, mostro esse inversor por dentro, falo da sua construção, a sua robustez, mostro também a forma de onda no osciloscópio. No decorrer desse vídeo vai aparecer um cartão aqui em cima que levará você para acompanhar este vídeo. Na descrição aqui também tem o link. Você que está chegando agora, está meio perdido, não sabe do que se trata, eu sou o Eduardo Aquino, trago uma série de vídeos muito bacana aqui para o canal, num quadro chamado carinhosamente de teste de fogo, onde eu faço teste de diversos modelos de inversores aqui em bancada, colocando cargas pesadas no inversor para ajudar você a tomar a melhor decisão. Você é muito bem-vindo a acompanhar este vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, bem como todos os outros vídeos, que está também na descrição desse vídeo, uma série de links muito importantes para você acompanhar, beleza? Vamos para a bancada agora, vem comigo! Quem já está acostumado a acompanhar aqui os vídeos já conhece um pouco da giga de teste. Como de praxe, eu sempre explico um pouco de como está a giga de teste para que pessoas novas que estão chegando no canal entenda bacana também, entenda legal. Dessa vez aqui tem algumas modificações que eu fiz, porque esse cara aqui vai ter que atuar as proteções aqui em bancada para a gente ver se realmente ele segura essa potência, se ele atua as proteções com a potência que diz aqui no manual, beleza? Então o teste de hoje vai ser um pouco mais completo. Coloquei aqui na bancada 12 lâmpadas de 120 watts em 220, tem um motor de 1/4 de CV só para dar um tapinha aqui também. Coloquei um transformador abaixador, um autotransformador que abaixa de 220 para 127. Vou utilizar aqui o secador de cabelo da Isabela, que está aqui emprestado novamente. O outro secador de cabelo da Heloísa. Mais um martelete aqui do meu pai também, para que a gente realmente consiga elevar a potência desse cara aqui, chegar numa potência bem alta, bem pesada mesmo, tá? Eu vou fazer alguns testes aqui também no decorrer desse vídeo e vamos ver como que vai se comportar a questão de proteções contra sobretensão na entrada do inversor e também subtensão. Vamos ver se realmente ele atua as proteções de acordo com o que diz no manual e também diz aqui na sua carcaça. O teste vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte vai ser pesado mesmo, onde nós vamos tentar descobrir aqui se realmente o que diz no manual é real. Ou seja, no manual aqui, inclusive vai ficar um link para você acessar o artigo lá no site e acompanhar, baixar esse manual para você poder ver também. Diz aqui o seguinte, ó, ele é de 3000 watts contínuo, ou seja, segura 3000 de maneira contínua, direto, sem interrupção. Ele suporta 125 não, ele suporta 25% a mais do que os 3000 watts por 60 segundos, o que dá aproximadamente 3.600 watts. Diz aqui no manual também que ele suporta 50% da potência nominal por 10 segundos, o que vai dar mais ou menos uns 4.500 watts segundo o manual. Nós vamos tentar fazer esse teste aqui, eu vou tentar chegar nessas potências e ver o que vai acontecer, se ele vai realmente segurar por esse período aqui, se vai desarmar antes ou vai segurar por mais tempo, é o que nós vamos descobrir. Para você que está acostumado aqui, fiz algumas alterações aqui no banco de baterias também, tá? Na verdade, no banco de baterias não, o disjuntor. Precisei colocar esse monstrão aqui de 400 amperes com o banco de baterias de 150 ampere-hora da Urânia, que inclusive o link está na descrição desse vídeo também para você conhecer mais. Fonte de bancada para ajudar aqui nos testes como de praxe. E já vamos começar nessa primeira parte pesado nesse teste aqui para ver como que vai se comportar. Na segunda parte do teste, a gente vai tentar manter por um tempo 3000 watts aqui aproximadamente, um pouquinho mais, para ver se ele vai segurar por um período bem bacana. E logo em seguida, na última parte do teste, nós vamos ver as proteções aqui de tensão elevada na entrada, subtensão, e ver como que ele vai se comportar, beleza? Bom, vamos dar início aqui então, já de cara. Deixa eu ligar aqui o multímetro para a gente acompanhar aqui tensão na entrada. Vamos ligar aqui também o amperímetro para acompanhar a corrente. Corrente aqui vai ser alta pra caramba. Vamos ligar o disjuntor aqui. Beleza? Temos aqui um watímetro também para nos auxiliar. Bom, acho que é isso. Já está tudo belezinha no esquema. Vamos ligar o inversor então. Beleza, inversor ligado. Chão pesado aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui já logo de cara vai ser ligar o secador de cabelo aqui. Uma coisa importante de falar.
Esse secador de cabelo ele é de 2.000 watts em 127 volts. Como eu estou utilizando o transformador abaixador, então eu vou ter 2.000 watts do lado de cá. Só que eu não estou com nenhum watímetro aqui, tá? A ideia não é essa. A ideia é mostrar o excesso de potência nele. Quando a gente vê aqui nesse watímetro aqui e nesse que está aqui, vai dar aproximadamente algo em torno de 1.300 watts mais ou menos. A ideia é apenas somar essa potência, tá? Mas é importante explicar isso aí, porque senão o pessoal vai falar, pô, mas o secador é de 2.000, só tá dando 1.300, tem alguma coisa errada, beleza? Então vamos lá. Já de cara aqui em 2.000 watts aqui. É 2.000 não, ele vai dar 1.390. Beleza, fechou. Vamos colocar lâmpadas agora. Vamos colocar pesado aqui, o negócio não é ficar esperando não. Beleza, temos aí 2.600. Agora a gente vai ligar aqui mais duas lâmpadas ali. Vou ligar mais um secador aqui embaixo. 3.900. Vamos ligar o motor para ver o pico. 4.000 watts. 4.000 watts pesado. Agora a gente vai colocar aqui o martelete. 4.400. Vamos ver o que vai acontecer aí. Beleza. Atuou a proteção. Eu vou colocar um contador aqui na tela. Desde o momento em que ele atuou a proteção, aliás, desde o momento que marcou 4.000 e poucos watts ali no watímetro, até o momento em que ele atuou. Mas beleza, vamos ver novamente aqui o que acontece, se ele segura legal pra gente aqui. 2.000 watts ali, beleza. Deixa eu ajustar esse carinha aqui. Aí. Colocar mais um secador. E 4.400. Entrou em proteção de novo. Acho que ele vai voltar aqui rapidinho. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Beleza, voltou pesado. Tensão aqui na entrada dele aqui com 4.000 watts. 22.4, 202 amperes. 220 amperes drenando do banco de baterias. Vamos esperar entrar em proteção de novo. Beleza, beleza. Agora vou fazer o seguinte, vamos desligar aqui. Vamos controlar um pouco aqui agora o teste pra gente ver. Aqui a gente fez o teste aqui de 50% a mais da potência nominal. Vamos testar aqui com 25%. Ver se ele vai segurar aí pra gente mais ou menos uns 10 segundos. Bom, já de cara vamos 1.400, mais um secador aqui. Vou ligar o outro secador aqui também agora. 3.900, tá muito, vamos tirar um pouquinho, isso, 3.300, vou ligar esse motorzinho aqui, aí, 3.500 mais ou menos aqui, vamos ver como é que vai ficar. Tem que ser mais ou menos 1 minuto aí depois que chegou 3.500, 170 amperes cravado drenando da bateria, 22.7 amperes de tensão na entrada do inversor. 3.500 watts lá. Dá uma olhada nesse aqui, ó, 3.430 aqui mais ou menos. Dá uma discrepânciazinha entre um e outro. E confio mais nesse cara aqui, tá? Confio mais nesse cara aqui. Vou jogar um pouquinho mais de potência aqui, hein? 3.970. 3.440, 3.300. Tirar esse carinha daqui, vamos colocar o martelete. 3.500. Peguei mais um pouquinho aqui, 3.600, 3.700.
tá segurando bem, hein? Tá bem mais do que 10 segundos aqui. Não tá pesado, segurando não vai desarmar não, hein? É. Desarmou, desarmou. Legal, maravilha. Vou colocar um contador aqui também. Deixa eu desligar aqui. Vou colocar um contador aqui para a gente poder acompanhar aqui, ver como que vai se comportar. Inclusive, a gente tem até torcida aqui, ó. Dá uma olhada do lado de cá aqui, ó. Falei na live ontem do Lucas, esqueci de falar da Lari. Foi mal, hein? Lucas, a Larissa que tá dando um apoio pra gente e tá aqui na torcida. Eu acho que eles estão... Você tá torcendo para funcionar ou para queimar, hein? Queima! Estão torcendo pro negócio queimar. E você? Quero ver nos comentários aqui embaixo. O que você tá achando? Tá torcendo, Alex? Você tá achando que você tá torcendo para queimar, para dar um pau logo de cara aqui? Rapaz, esse cara aqui é difícil acontecer isso, hein? Esse aqui é difícil pra caramba. Como ele entrou em proteção várias vezes aqui, ele não vai retornar agora. A gente precisa desligar ele e ligar novamente para que ele realmente ative novamente e esteja em funcionamento. Agora a gente vai começar a segunda parte do teste. Vamos deixar por um período aqui, mais ou menos 3.000 watts aqui. Vamos ver o que vai acontecer, se ele vai manter os 3.000 watts depois de toda essa pauleira aqui. Só que nesse ponto, você que chegou até aqui, um adendo muito importante para você. Os testes que é feito aqui em bancada é para ajudar você a tomar uma decisão legal. Mas não quer dizer que você vai pegar um inversor, seja esse aqui que aguenta paulada, qualquer outro tipo de inversor, e ó, descer o sarrafo de qualquer jeito e que se dane. Não é bem assim. Você precisa respeitar o que diz o manual. Aqui eu estou conseguindo mostrar para você que ele atua as proteções, mas não é por esse motivo que você vai pegar e descer o pau aí. Trabalha com uma porcentagem abaixo do que o fabricante fala. Se ele é de 3.000 contínuo, trabalha um pouquinho abaixo. Isso vai ser bom, seu equipamento vai durar por muito mais tempo. Mas caso você queira descer o sarrafo de qualquer forma e não tá nem aí é por sua conta e risco, beleza? Mas vamos retornar aqui então e colocar ele para funcionar de novo. Eu acredito que o Alan, na hora que ele vê isso aqui, ele vai ficar maluco. O Alan que proporcionou esse inversor aqui para a gente fazer testes, logo mais vou estar devolvendo lá para o sistema dele. Bom, pessoal, deixa eu ligar. Vou ligar já logo de cara, desligar esse motor aqui. Vamos ligar esse carinha aqui, beleza? Deixar aqui com 3.000... Deixa eu ver, desligar aqui uma... Desligar aqui 2 lâmpadas. Manter aqui... manter uma lâmpada dessa daqui, vai. Vamos manter agora então aqui esses 3.000 watts, vamos ver como é que vai ficar. Dá uma olhadinha aqui, ó. 22,8 volts de tensão na entrada do inversor, tá? Temos aqui 156 amperes no banco de baterias, sendo drenado do banco de baterias. Deixa eu mostrar aqui a forma de onda aqui para vocês verem. Olha só, a forma de onda continua aqui, ó. Tá dando umas tremidinhas aqui, mas tá beleza. Hã? Pra cá? Sim? Aê! Tá dando umas tremidinhas aqui, mas tá beleza, ó. Tá show de bola. A onda tá bem legal, tá muito bacana. Mas é isso aí, vamos deixar por mais um tempinho aqui, ver como que vai se comportar, o que vai acontecer. Bichinho pesado aqui, hein? Tá segurando bonito, bonito mesmo aqui pra gente. Vamos dar uma olhadinha como que tá a temperatura dele aqui. Olha que coisa linda, morno, morno, morno. Ó, 39 graus aqui perto dos MOSFETs de primeira etapa. IGBTs aqui tá do lado de cá, acho que não vai dar para mostrar direito, mas olha só que coisa mais linda. Temperatura muito show de bola aqui, não esquenta praticamente quase nada. Claro, né? Tem pouco tempo aqui que ele tá ligado. Eu acredito que se ficar nesse regime por muito tempo, talvez ele aqueça um pouco. E vale lembrar que aqui tá bem quente também por causa das lâmpadas incandescentes que tá do lado aqui. O negócio fica quente pra caramba, mas tá segurando bem. Tá segurando legal. Vamos ver aí por quanto tempo ele vai ficar. Desligou o watímetro aqui.
Bom, galera, tá segurando legal, né? Vocês conseguiram acompanhar, então, que o bichinho segura bem. Segura legal aí. Vamos reduzindo aqui aos poucos agora. O bichinho segura bacana, bacana mesmo aqui, hein? Segurou muito, muito legal. Segurou uma potência muito boa por um período, claro, período curto, mas eu acredito que aí no teu sistema vai funcionar muito bem mesmo. Conhecemos pessoas aí que já utiliza, tem o Zezinho, que já utiliza há bastante tempo esse inversor lá no sistema dele. E olha que ele falou que já fez uma série de atrocidades com o inversor dele e não queimou, hein? Não quer dizer que você vai fazer a mesma coisa aí. Use com cautela. Aquela velha história, né? Tome cuidado. Cuida daquilo que você colocou no teu sistema, até porque não custa nada barato um cara desse. Mas com esses testes aqui, deu para ver que o bicho segura legal mesmo, tá? Agora eu vou desligar tudo que tá aqui pra gente fazer o teste final, a terceira parte do teste. Vamos ver se ele vai atuar as proteções de sobretensão e subtensão. Uma coisa interessante, estava conversando com o Zezinho, o dele é bem mais antigo do que esse, acho que coisa de 2 anos, mais ou menos, tá? E o dele, ele falou que com 22 volts e meio já começa a querer entrar em proteção, já atua proteção por baixa tensão. E com 29 e 30 volts também. Esse daqui eu fiz uns testes na bancada com 21.6, que é o que diz aqui, ele já entra em proteção. E acima de 32 ele também entra em proteção. E você vai descobrir isso comigo agora na bancada, beleza? Vamos lá. Beleza. Aqui a gente, deixa eu conferir como que tá a tensão aqui. Isso tá com 29 volts aqui, maravilha. 29 volts, perfeito. E vamos ligar o inversor. Nós temos aqui os LEDs aqui na frente. Esse primeiro LED de cima aqui é o input level, ou seja, a tensão de entrada do inversor. Então quando tá verdinho aqui, indica que tá numa tensão legal, tá certinho dentro do limite dele. Conforme a gente for subindo a tensão e chegar perto do limite máximo que ele suporta, vai começar a piscar em verde. Vamos ver se realmente isso é real mesmo. E hora que ele entrar em proteção aqui, a gente vai acompanhar aqui na tela. Dá para mostrar aqui também? Tá pegando bem? Acho que tá, né? A tensão. Beleza, vamos lá. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui também o... Aliás, vamos medir na entrada dele aqui. Colocar o multímetro. Que daí dá para acompanhar aqui pelo multímetro também. 29.38 na entrada do inversor. Na fonte a gente tem aqui 29.6. É natural ter essa queda de tensão devido à questão dos condutores aqui, tá? Mas é isso aí, vamos subindo aqui para a gente ver como que vai se comportar aí. Ó, note que acima de 30 volts o LED já começa a piscar. O LED já está piscando e vamos subindo um pouco mais aqui. — 31.8 na fonte, 31.52 no multímetro. 32.1 na fonte, 31.8 na entrada do inversor. Acredito que a hora que chegar em 32 ele desarma. 32.05, já começou a piscar em vermelho aqui. Já entrou em proteção. Questão de 2, 3 segundos ele entra em proteção por sobretensão. Vamos ver se ele retorna. Eu acredito que nesse caso aqui, acredito não, tenho certeza, ele não vai retornar. Aí a gente precisa diminuir a tensão. Aí beleza, tá dentro do limite aceitável. Aí ele vai voltar pra gente. Não, note que ele parou de apitar, mas ainda não voltou. Vamos descendo mais a tensão aqui. Beleza. Quando ele chega mais ou menos em 29 volts, ele volta a funcionar normalmente. Isso é muito bacana, tá? Agora vamos testar com baixa tensão. — 21.9 volts na fonte, 21.72 nele. Note que o LED está aceso vermelho, vermelho meio laranja,
direto aqui, indicando que a tensão está baixa, tá? Então esse é um outro indicativo também para você através do LED. Vamos chegar aqui em 21.6, 21.5, 21.49. Entrou em proteção novamente. Ou seja, ele segue à risca o que diz o manual, o que diz na sua carcaça. Está perfeito esse trabalho aqui que a Ipvir fez nesse modelo novo aqui. Os modelos antigos era meio malucão, não funcionava às vezes 100%. Vamos ver se ele retorna quando eu volto a tensão aqui um pouco acima. No dia seguinte voltou a funcionar aqui o meu banco de baterias. Aliás, voltou a funcionar meu sistema fotovoltaico, baterias carregando. Vamos ver a tensão que ele vai ligar. Eu acredito que é 25 volts, vamos ver. 24.90, ele já parte novamente e está em pleno funcionamento aqui. Está perfeito e trabalhando, que é uma maravilha. Bom, pessoal, uma coisa importante de falar, tá? Não ganho nada da Ipvir, não sou patrocinado pela Ipvir. Quem patrocinou esse vídeo aqui foi o Alan. O Alan, sim, ele teve, como que eu posso dizer? Ele teve a coragem de confiar aqui na bancada de testes do canal para que eu consiga trazer essas informações para você. Então o Alan patrocinou isso aqui pra gente, beleza? Deixa o seu agradecimento aqui nos comentários para ele. Com certeza ele vai gostar bastante de ler aí os seus comentários e o agradecimento que você fizer para o patrocínio que ele trouxe para o canal. Mas a Ipvir não, tá? Não ganho nada para falar da Ipvir, mas o produto realmente é muito bacana. Aqui ao fundo tem dois Growatt aqui. Logo mais esses caras vão entrar aqui na porrada também aqui na bancada. Vamos ver o que vai acontecer. O Must aqui no fundo já entrou em teste pesado. Você pode acompanhar todos os testes na descrição desse vídeo, beleza? Eu acredito que você que chegou até o final desse vídeo, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ativa o sininho que vale a sua inscrição para você acompanhar mais testes como esse, beleza? Espero que você tenha gostado. Grande abraço, até o próximo teste, próxima dica, próxima aula ou vídeos aqui do canal. Fiz totalmente ao contrário, mas está valendo. Fui!